Olá, sejam todos muito bem-vindos à live de aquecimento para a Semana da Neuroimagem para o Diagnóstico de Demência com Segurança. Eu sou o Fábio Porto, sou neurologista, tenho formação em Neurologia Cognitiva do Comportamento, tenho a honra e o prazer de receber aqui do meu lado a doutora Gislaine Porto, radiologista, com muita experiência em cabeça e pescoço e neurorádio. E a gente vai falar hoje sobre um tema importante, né? Como diferenciar o que é normal da idade do que é doença. Não é normal ter atrofia? A gente tem essa ideia. Será que, de fato, isso é normal ou isso é um erro conceitual? Tá? Então, aqui, né, eu quero lembrar vocês, essa live é um aquecimento para a Semana da Neuroimagem para o Diagnóstico de Demência com Segurança. Nessa semana, a gente vai ter 3 aulas que a gente vai mostrar um método de como usar a neuroimagem como aliada para o diagnóstico de demência com segurança. Então, Gislaine, muito bem-vinda. Muito obrigada, Fábio. É um prazer estar aqui participando dessa live de aquecimento, dessa semana, estudando com você casos clínicos, casos reais. É sempre um aprendizado para mim também e é um prazer estar aqui. Uhum. Vamos lá, então. Você como radiologista, como preceptora, eu acho que as pessoas devem fazer muito essa pergunta para você, né? O que é normal da idade? Quer dizer, é normal ter atrofia? Atrofia hipocampal? É normal ter desmielinização? Como que você diferencia o que é normal do que não é normal? Perfeito, Fábio. Essa pergunta é pertinente, eu acho que é uma das perguntas mais difíceis do dia a dia do radiologista, né? Especialmente quando a gente está na curva de aprendizado ou quando a gente não tem muita intimidade. Então, é muito comum a gente encontrar pacientes com atrofia, mas não é necessariamente normal. E essa questão de o que é normal, existe atrofia normal para a idade? Existe. A gente sabe, né? O nosso cérebro ele vai se desenvolvendo e depois ele vai evoluindo mesmo. Com uma certa idade, a gente vai começar a perder um pouco de massa encefálica. Mas acostumar o olhar ali, treinar o olhar para ver o que é normal ou não, pode ser um desafio. E é importante a gente ter como referências alguns parâmetros, algumas escalas e alguns conceitos para diferenciar o que seria essa perda de massa encefálica normal ou não para a idade. Então, tem algumas escalas que podem nos ajudar em conhecer o padrão de perda, onde que começa a perder habitualmente, qual região do cérebro começa a evoluir primeiro, em qual idade a gente começa a ver isso. E também existe as automatizações, né, as volumetrias automatizadas, que vão comparar aquele cérebro daquele paciente com um pool de cérebros da mesma idade, que são teoricamente normais. Isso também nos ajuda a quantificar o quanto que é essa perda. Isso é uma pergunta muito comum mesmo no Sim. dia a dia, dos radiologistas mais novos em treinamento. Então, eu recebo bastante residentes, e o que acontece, eu já falei isso algumas vezes, mas isso é muito comum, é o dia a dia, e infelizmente é um erro que a gente tem, é um viés do radiologista de acostumar a ver muitos pacientes doentes, né? Então, no seu treinamento, durante o treinamento do residente, a maioria dos pacientes que vão fazer exame não são pacientes que estão necessariamente saudáveis. O paciente vai fazer um exame ali de crânio para uma ressonância, ele deve ter alguma queixa, por isso que ele está sendo escaneado, por isso que ele está fazendo aquele exame. E aí, então, esses cérebros não necessariamente são normais. O olho do radiologista foi muito treinado para cérebros mais alterados, especialmente as residências onde são em grandes hospitais, grandes centros. Quando o radiologista ele ainda tem mais contato com clínicas, onde acaba vindo mais paciente ambulatorial, menos doente, você até acostuma o seu olhar um pouquinho com cérebros mais saudáveis. Mas grandes hospitais, onde tem patologias muito intensas, acaba que o aprendizado é no anormal. Então, treinou o olho para o que não é normal. E aí, a hora que você acaba normalizando aquela atrofia que não era tão habitual para a idade. Então, isso é muito comum mesmo. Eu acho que isso é verdade, especialmente no ramo da cognição.
né? As pessoas não vão lá, eu tô com a memória boa, mas eu vou fazer uma ressonância para ver como é que tá. Quer dizer, e aí fica esse viés, né? Você não vê exames normais de quem está com a cognição normal. Então, inclusive, né, esse é um tema que a gente discute muito no nosso curso, nosso treinamento, dominando a neuroimagem em demência. É normal ou é normal? Né? Então, coisas que eu sempre falo, a gente está de prova aqui, né? Eu falo, olha, a gente tem que tomar cuidado, né, para não confundir normal com sutil. Perfeito. Tem várias coisas que são sutis, né? Então, por exemplo, uma assimetria, ela pode ser sutil, mas nada enfia na minha cabeça que uma assimetria é normal da idade. Sim. Né? O lado direito e o lado esquerdo têm a mesma idade, como é que vai ter assimetria? Olha, tudo bem, pode ser constitucional? Pode, Sim. pode. Né? Mas se a gente tem evidência, né, que ou uma análise evolutiva, dizendo, olha, não tinha simetria, agora tem. E aí, o outro ponto é muito difícil para os radiologistas, que é fazer a correlação clínico-radiológica. Se aquela simetria sutil, que poderia ser, entre aspas, até normal da idade, mas ela tem uma correlação com o quadro clínico, opa, isso é suspeito, né? E então não confundir alterações sutis como normal, mas isso é normal. E também não confundir aquilo que é comum, comumente a gente vê muito e é normal. Então, é comum um paciente com hipertensão arterial? É comum um idoso com hipertensão, mas é normal? Não, não é normal, a gente não esperaria que tivesse. Então, é comum alteração de microangiopatia no idoso? É tão comum quanto, mas também não é normal. E aí acaba que em algumas situações, e não raro e muito comum, então o paciente está fazendo aquele exame para procurar uma outra alteração mais intensa ou mais grave naquele momento, e acaba que é subvalorizada, essas alterações são muito subvalorizadas. Então, não é porque é comum que é normal, né? Acho que isso é muito importante. Bom, então aqui sem grandes enrolações, sem grandes demoras, vamos ver caso, que é o que a gente gosta de ver aqui no nosso curso, nas nossas lives, nas nossas discussões. Então, ó, primeiro vou trazer aqui um caso, e isso eu tenho certeza que está normal. Né? Esse caso aqui, né, é uma mulher que quando ela fez o exame, ela estava com 69 anos, né, e eu conheço bem ela, posso afirmar que da cognição ela está normal, né? O resto, tenho minhas dúvidas às vezes. Né? Mas que da cognição ela está normal, que é minha mãe, né? Então, minha mãe teve um episódio de vertigem, né, uma vertigem paroxística, provavelmente era uma VPPB, né? Mas ela estava em outra cidade, né? Eu não consegui examinar, fiquei muito suspeito, falei, não, vamos fazer. Acho que já tinha até feito o exame de imagem, né? Então, vamos ver aqui o exame dessa senhora de 69 anos que está com a cognição normal, para a gente ver o que é normal, o que não é. Tá? Vamos colocar aqui, então. Eu vou colocar aqui na compartilhar. Perfeito. Bom. Então, o que seria normal aos 69 anos de uma mulher, né? Vou colocar aqui só para ficar. Melhor. Acho que a imagem está grande. Vou deixar aqui no centro da tela. Então, aqui é uma sequência flare, né? Começar de baixo para cima. E o flare, quando tudo que é alteração de desmelinização, microangiopatia, gliose, edema, vai ficar branco. E a gente praticamente não vê nenhuma dessas alterações aqui no flare. O flare também é bom para a gente estimar a atrofia também. A gente é uma boa sequência para a gente ver aqui a atrofia global cortical. E também é uma boa sequência, inclusive, para a gente ver a morfologia do cérebro. T1 é uma sequência bem anatômica, a gente vai ver se tem atrofias, se não tem. E aqui eu vou pegar um T2, porque eu gosto de ver os ventrículos.
Então, é normal ter uma ventrículomegalia aos 69 anos? É comum, mas não é necessariamente normal. Olha os ventrículos aqui magrinhos, mostrando aqui que os ventrículos não precisam estar dilatados, não é normal estar com aquela ventrículomegalia, apesar de ser muito comum. Então, isso que a gente está falando é um dos pilares do treinamento, que é reconhecer sequências de imagem. O que o T1 mostra, o que o T2 mostra, o que o FLAIR mostra. Perfeito. Então, se você não sabe o que você procura em T1, T2, FLAIR e aí por diante, você nunca vai conseguir usar a neuroimagem como uma aliada para diagnóstico com segurança. Tá? Então, esse tipo de conhecimento, saber o que eu vejo em cada sequência, isso é um dos pilares do nosso treinamento, né, Gê? Perfeito, é isso mesmo. Senão você fica rodando essas imagens, ou pior, você nem se anima em procurar as imagens, porque você olha uma imagem como essa daqui, você fala, mas o que eu olho aqui? Que coisa feia, que né? Sequência feia, né? Que imagem feia. Você olha aqui e fala, essas imagens aqui que... Não vejo nada aqui, doutor. Várias vezes alguém fala, doutor, mas não sei nem o que eu olho. Essa daqui eu nem olho. Várias vezes já escutei. Eu falo, essa daqui eu nem olho, ó, essa daqui eu pulo. E aqui são sequências muito importantes que trazem informações muito importantes. Então, para determinadas patologias, a gente vai precisar olhar o SWI ou a sequência de fase, identificar cada uma, como que fica o cálcio, como fica o sangue, tem microhemorragia, não tem, identificar sequências com ou sem contraste, onde eu vou olhar o hipocampo. Então, realmente, identificar as sequências, ter essa intimidade é muito importante. Vai te dar muitas informações úteis. Vamos lá, então, já que você falou de hipocampo, mostra aí o hipocampo, então. Vamos ver o hipocampo da minha mãe. Então, aqui o hipocampo da mãe do Fábio. Então, onde a ponte é mais redonda, né? A gente vai olhar o hipocampo aqui. E a gente gosta de inverter, né, Fábio? Ver se tem atrofia ou não, se tem uma fibra ainda colando o hipocampo, se está dilatado a fissura coroide ou não, como que tá. E aí? Bom, vamos vendo aqui, ó. Então, onde o hipocampo está mais redondo, né? Olha lá, mais ou menos aqui, ó. A ponte redonda, né? Desculpa, a ponte redonda, né? Olha aqui, colando, né? Então, colou aqui, né? Tá? Então, aqui não tem atrofia hipocampal. Tá? Então, o que seria, né, um hipocampo normal com 69, 70 anos? Eu não sei isso, né? Como que eu vou saber? Eu não tenho experiência, eu não vejo casos toda hora igual a Gislaine. E aí vem também um dos pilares do nosso método, que é use escalas de neuroimagem. Use uma escala validada. Então, por exemplo, a gente sabe que pela escala MTA, nessa idade, um MTA 0 ou um MTA 1 podem ser normais. Então, você vai lá, abre a escala, vê o que é o MTA 0 e o MTA 1, lembra, e compara. Tá? Então, aqui, né, claramente, quando o hipocampo está colado no lobo temporal acima dele, isso é uma imagem normal. Tá? Então, vamos ver também, por exemplo, um pouquinho à frente ali, a região do giro parahipocampal, onde está o córtex entorrinal. Se a gente olhar aqui, né, corpo mamilar, olha lá que bonitinho, ó. Mostra ali, Gil, tá vendo a imagem que parece um L, assim, ó? Né? Tá vendo? Aqui o esquerdo vai estar assim, o direito vai estar assim, né? Faz um risquinho ali para eles verem. Né? Olha aqui, dá para ver? Tá? Isso aqui é o famoso giro para hipocampal. Ao nível do corpo mamilar, aí está o córtex entorrinal. Tá? Então, como é que eu sei que está normal ou não? Aí, se você não tiver experiência, você usa nosso método, identifica anatomia focada, acha a região e compara com uma escala. Então, aqui seria a escala de Érica, tá? Então, mas o foco da live de hoje não é mostrar escala, mostrar marcos anatômicos,
e sim dizer que, olha, existem casos que não tem atrofia. Quer dizer, você não pode inferir que todo mundo tem atrofia e que a atrofia é normal da idade, né? Nem desmelinização, né? Então, olha só como, nesse caso da minha mãe, não tem hiperfinal em flare na substância branca. Quer dizer, não é normal, né? Você quer ver a região parietal? Quer mostrar para a gente ver? Aqui. Então, vamos aqui mostrar mais uma vez. Isso. Então, aqui a gente está olhando de novo a sequência flare. E aí a gente vai procurar atrofias aqui. Então, vamos ver se tem simetria, se esses sulcos estão mais alargados. E a gente gosta também de dividir a tela, né, Fábio? Uhum. E aí a gente vai olhar aqui se tem atrofia parietal posterior, se a gente vai ver atrofia aqui. Atrofia usando escalas. E aí a gente pode ver se tem esses sulcos estão alargados ou preservados, se os giros estão ou não preservados, e a gente não vê uma atrofia grande, né? Então, o mesmo grau de acentuação de sulcos que a gente vê no gradiente anterior, a gente vê no posterior. Não existe uma assimetria, uma maior perda de volume anterior para posterior. Está bem preservado e o padrão de sulcação também está bem simétrico, né? Então, a gente vai ver aqui o giro da pars marginalis, a gente vê se ele está alargado ou não, a gente vai ver se esse bigodinho aqui está aumentado ou não, um dos parâmetros que a gente usa para aplicar as escalas, se o sulco do símbolo também está alargado ou não, e está bem preservado, né? E simétrico também. A simetria é muito importante e a gente não deve subvalorizar ou deixar passar as assimetrias. É muito comum a gente ignorar as assimetrias, achando que é constitucional, mas nem sempre é. E a gente tem que procurar uma causa para essas assimetrias. Aqui uma coisa também que é habitual, a gente vê muito comum em mulheres após os 50 anos, essa hiperostose aqui, a calota fica um pouquinho mais espessada, então também saber identificar esses achados, que apesar de não serem normais, são benignos e sem significado clínico. Essa é outra coisa importante também. Embora esse seja uma coisa mais que o radiologista vê, é importante também para a gente não confundir isso como uma atrofia. Então, esse daqui é apenas o osso, né? Então, não confundir com perda de volume. Uhum. Bom, então, aqui nesse caso, vai ficar a ideia, olha, não é normal para a idade, mas vocês devem estar pensando assim, mas a mãe do Fábio tem 69 anos, tinha aqui nessa época, né? Então, você é jovem, vamos ver alguém mais idoso, né? Então, olha, essa paciente, então, 75 anos. Essa é uma paciente de 75 anos. E aí, aos 75 anos, eu também não encontrei aqui, essa é uma sequência flare, também não estou vendo microangiopatia, não estou vendo grandes alterações aqui em flare, que a gente está procurando coisas brancas aqui. E os ventrículos também, eles estão relativamente preservados, ó. Não estou vendo o ventrículo dilatado, não tem uma ventrículomegalia. Uma das coisas que a gente aprende também a identificar ventrículomegalia, é aplicar medidas para a gente ver se aquela ventrículomegalia é ou não de hidrocefalia de pressão normal, né? Então, a gente vai aprender a olhar essas dilatações ventriculares com segurança. Isso é uma questão que muitas vezes é espinhosa entre radiologistas e clínicos, porque pode ter a síndrome e não ter aspecto radiológico, ou ao contrário, tem o aspecto radiológico da KPN e não tem a síndrome, né? Então, é importante que a gente saiba ver com segurança as ventriculomegalias. Então, não tem esse paciente aqui de 75 anos, a gente não vê ventriculomegalia, e a gente vê a região temporal medial bem preservada, né, Fábio? Vamos ver aqui, para a gente ver o coronal, né? Aumentando aqui um pouquinho para a gente focar melhor. Tá bom. Isso. Olha lá, ponte redonda, tá? Então aqui ficou um pouco grosso o corte, tirar. Aqui, né? Então, olha lá mais uma vez aqui, ó, o hipocampo colado
né, no lobo temporal. Né? Eu brinco que o lobo temporal parece um brócolis, tá vendo? Ó? Então ele tem aqui um brócolis cortado ao meio, né? Aqui, né? Brócolis de ponta cabeça. Isso. E o hipocampo é uma coisa redonda, assim, meio enrolada. Então eu brinco que é refeição completa, né? De prato salgado, brócolis, sobremesa, rocambole, que é o hipocampo. Mas um encosta no outro, tá vendo aqui, ó, encostando, ó? Claramente encostando aqui, tá? Esse hipocampo aqui tá bonito, hein, gente? Tá grandão, né? Parece de jovem, né? Um campo bem Bem preservado, né? Olha. 75 anos. E eu achei interessante porque 75 anos é uma referência que é um marco nas escalas. A gente usa como uma nota de corte ali para poder classificar o que é normal ou não. Então, é comum ter atrofia. A gente até pode ver as atrofias aqui aos 75 anos, mas a gente... nada, né, dessa atrofia, né? Nada. Né? Então, cérebro bonito. E aí, né, como tudo, a gente sempre fala que o envelhecimento é heterogêneo. As pessoas envelhecem de uma forma muito, muito diferente. E o cérebro, mesma coisa. Quer dizer, então, gente, cuidado com essa ideia de que atrofia é normal, de que doença cerebrovascular é normal, especialmente desmineralização nesses pequenos vasos. São várias coisas que são comuns, tá? Mas não é normal. Tá na dúvida se é normal ou não, usa uma escala. Usa uma escala com referência, ou como referência, tá? E aí, a gente está lembrando aqui que na semana que vem, a gente vai ter a semana para o uso da neuroimagem como diagnóstico de demência com segurança. Tá? Semana da neuroimagem para diagnóstico de demência com segurança. Então, a gente vai mostrar exatamente alguns pontos. Olha, use uma escala. Se você não tem experiência para de olho nu, né, no olhômetro, achar ou ter certeza se uma imagem é normal ou não, o que você faz? O uso do conhecimento prévio. Olha, uma escala que avalia o volume de diversas regiões que são importantes para a cognição. Tá? E aí já entra como um pilar, né? Olha, você não precisa saber toda a neuroanatomia, mas você precisa saber da neuroanatomia focada para a cognição. O hipocampo é um deles. O córtex entorrinal no vídeo para hipocampal é outro. Tá? Então, não perca essa semana. Assim, essa live sendo exclusiva para a gente tentar chamar as pessoas, tentar reconhecer o tamanho do problema. Né? A gente pode falar assim, né? Não saber neuroimagem atrapalha muito, né, Gil? E a gente não fazer essa correlação clínico-radiológica pode até atrapalhar mais do que ajudar, né? Então, tem exame que pode até fazer mal para o paciente, porque a gente pode desviar muito, afastar muito do diagnóstico e perder muito tempo, né? E tempo mesmo é importante aqui nessa, que é cérebro, né? Sim. E a gente, se não tiver essa correlação, acaba todo mundo perde. Então, é importante para o radiologista a gente fazer a correlação, é importante para o clínico saber como pedir, saber como avaliar também as imagens do exame que ele pediu. Eu sou radiologista, eu acho que eu não me sinto nem um pouco desconfortável em ver quando os clínicos têm essa segurança, essa propriedade em ver imagens. Pelo contrário, isso me ajuda, porque quem tem essa autonomia, a pessoa já pede o exame melhor, ela já pede o exame direcionado, eu consigo oferecer mais. Então, a gente acaba que todo mundo cresce, né? Eu acho que não é uma situação que desafia os radiologistas ou ameaça os radiologistas, pelo contrário, quando mais o clínico tem propriedade sobre o assunto, melhor aquele exame sai, o exame sai com certeza melhor, porque aumenta o nível, né? Eleva o sarrafo ali. Então, melhora muito a qualidade do exame e da discussão. Então, a discussão realmente fica mais profunda e a gente consegue chegar no diagnóstico, que é o que interessa, né? Não só no diagnóstico, mas também no acompanhamento, no tratamento. A gente fala muito de diagnóstico, que eu acho que é o primeiro ponto, mas a gente ter esse conhecimento vai ajudar em todas as etapas do tratamento do
paciente. Vamos lá. Olha, agora vamos ver um caso, tá? Que tem uma idade avançada, 88 anos, e estava tendo uma síndrome amnésica anterógrada, uma perda da memória recente, tá? E aí, aqui já não tem a ver com imagem, mas é um erro muito comum. Acho que esse erro aqui está assim no imaginário da população brasileira, de que, olha, é normal perder memória com a idade. Quer dizer, eu imagino que você não tem uma grande expectativa das pessoas que têm 88 anos, como esse caso. E que as pessoas vão vivendo e estão vivendo bem e vão lá aos trancos e barrancos, continuando. Mas não é normal ter uma perda progressiva da memória recente, tá? Então, esse caso é um caso interessante, né? E a gente vai tirar uma outra conclusão dele, mas eu vou mostrar aqui a imagem, né? E pedir para a Gislane comentar para a gente já ir aqui direto ao ponto, ó. Então, vamos lá, gente. Vou dar um zoom aqui, né? Então, 88 anos, né? E aí, agora a gente vê a gente já viu algumas imagens, 69, 75, onde no flare a gente não viu nenhuma doença de substância branca. E agora, claramente, a gente vê. E aí, aqui, acho que é importante não confundir se é comum a gente ver microangiopatia, do que é normal. Porque aquilo que é comum pode dar sintomas, né? Então, aqui tem essa alteração importante de substância branca, e você também pode ver uma dilatação dos ventrículos, né? Então, concorda comigo que esses ventrículos estão grandes, estão dilatados? Então, é normal ter ventriculomegalia aos 88 anos? É normal ter a perda da memória progressiva? Ter uma perda da memória recente? Eu acho que é comum, mas não é normal. E aqui, então, a gente está vendo mesmo uma doença de substância branca importante, uma microangiopatia. Ó, vamos ver os hipocampos dele para a gente ver. Vou aumentar aqui para a gente. Olha a diferença, né? Desses hipocampos, né? Então, aqui, a gente percebe aqui que a gente já tem uma grande, ele tem essa dilatação dos ventrículos, mas aqui o hipocampo ele já perdeu até o formato habitual, já perdeu até as perninhas aqui, já perdeu até as voltinhas habituais, ele já está ficando meio liso e perdendo a curvatura. Então, o Fábio fala muito da analogia da tromba do elefante, né, Fábio? Da cabeça de um elefante, da cabeça né? do elefante, né? Então, ele vai perdendo a morfologia normal e vai ficando com a tromba elevada aqui. Então, isso é um sinal não só sutil já. Então, quando já muda a morfologia do hipocampo, a gente já está vendo um sinal mais avançado. Isso nos ajuda a diferenciar também o grau de atrofia. Então, isso daqui já é uma atrofia, mesmo ele tendo mais de 75 anos, que a gente já não considera normal, porque tem essa alteração morfológica. E a gente também vê uma atrofia aqui do córtex entorrinal. Então, a gente vê aqui uma atrofia importante também do giro parahipocampal. Então, esse caso, gente, só para vocês, quem é que acha que esse paciente tem doença de Alzheimer? Comenta aqui, né, dá opinião, tá? Então, a síndrome amnésica foi lentamente progressiva. Ela tem, assim, pelo menos 8 anos de duração. Depois de 8 anos, ele só tem amnésia, tá? E ele tem um pouquinho de déficit semântico, tá? Então, se a gente olhar aqui, né, o polo temporal, né, é que não tem nenhuma grande atrofia do polo, né, mas um pouquinho de déficit semântico. E a família veio querendo um diagnóstico. Tá? Tudo bem, vamos ver, assim, nesse caso, eu acho que um exame de sangue, um biomarcador de sangue, está de bom tamanho, especialmente se vir negativo. Porque se vir negativo, quer dizer, sem demonstrar a presença da proteína amiloide no cérebro, isso descarta a doença de Alzheimer.
que foi o que aconteceu nesse caso. Então, a gente fez o exame de sangue, veio negativo. Então, esse caso provavelmente tem uma hipocampopatia, né? Então, a gente pode chamar a síndrome de Lanz, né? Uma síndrome amnésica degenerativa de predomínio temporal, de predomínio límbico, né? Então, a proteína normalmente é TDP-43, pode chamar de leite também, tá? E, claro, doença cerebrovascular associada, tá? Apesar dessa doença cerebrovascular, a síndrome era amnésica. Ele não tinha alterações de marcha, de equilíbrio, incontinência urinária intensa, quer dizer, e também não tinha clínica de HPN. Quando você olhou essa imagem, na hora deve ter vindo na sua cabeça, será que não tem HPN? Você quiser mostrar de novo os ventrículos, Gi? Ventrículo bem... Ventrículo dilatado. Não muito, mas um pouco de elevação do corpo caloso, né? E aqui o ângulo calosal. E ele não tinha nada da síndrome. Não. Tá, então, esse caso aqui é para mostrar que a gente não pode nem achar que a atrofia é normal, né? Mas também alguns graus, alguns padrões de atrofia, não importa a idade, são anormais. Tá? Então, nem 8, nem 80. E aí, gente, eu sei que é difícil, em alguns casos, você claramente diferenciar se é normal para a idade ou se não é. E esse é um ponto, assim, se você não correlacionar, né, se você não fizer a correlação clínico-radiológica, se o que você viu na clínica, no consultório, no ambulatório, após o seu exame, após o teste cognitivo, se você não conseguir fazer uma correlação com o que aparece na imagem, muitas perguntas vão ficar sem resposta. A imagem, ela não responde tudo. Um grande erro, então, é que eu brinco, né? O grande erro é o médico que usa a imagem para se apoiar, né? A brincadeira é o bêbado usa o poste para se apoiar, né? O sábio não, usa o poste para iluminar. Quer dizer, a gente tem que ser sábios, né? Nós temos que ser sábios. A gente tem que usar a neuroimagem para iluminar nossa hipótese clínica, não para apoiar, né? Então, um dos grandes erros que eu vejo, assim, isso acontece no meu consultório todo dia. Chega um paciente, fala assim, olha, vim pedir uma segunda opinião. Como que eu posso te ajudar? Você pode ver aqui os meus exames. Falando, não. Se fosse assim, eu leio o laudo e você vai embora. Né? Então, eu quero te ver primeiro. Quero conversar, quero entender o que aconteceu, a progressão, vou te examinar. Depois de tudo isso, eu vou ver a imagem. Porque aí eu consigo saber o que eu valorizo ou não. O que é relevante para o seu caso ou não. E aí, gente, estou aqui do lado de uma radiologista, né? Como que o radiologista vai saber isso, né? Se, né, você não deu nenhum dado para ele, se ele não viu o caso, se ele não tem... Então, conhecimento técnico como diferenciar uma amnésia, por exemplo. Então, é muito difícil para o radiologista te ajudar nesse ponto. E aí, eu te convido aqui para outra live, né? Que vai ser como você ajudar o radiologista a te ajudar. Né? Então, ajuda a me ajudar, né, gente? Senão, não vai, não. É muito difícil. A gente acaba oferecendo pouco, né? Se a gente não tem essas informações. Então, é importante tanto para o clínico fazer a correlação, mas para o radiologista também. A gente quer entregar o melhor, né? Sim. Eu duvido que tenha algum colega que não queira entregar o melhor ali naquele laudo. Apesar da pressão, pode estar numa situação de número de produção, mas no final do dia todo mundo quer fazer o seu melhor, né? Quando a gente tem essa parceria com o clínico solicitante,
a qualidade do exame melhora, não só do laudo, mas do exame, porque o exame começa antes de ser feito. Então, a escolha do protocolo, enfim, tudo isso melhora e a gente pode oferecer mais. Mas isso é a nossa próxima live. Então já fica aqui o convite para a próxima live, que a gente vai falar de como melhorar o pedido do exame. Tá? Então isso também é muito discutido no treinamento, dominando neuroimagem e demência. E a gente vai falar disso também na semana que vem, na semana da neuroimagem para o diagnóstico de demência com segurança. Tá? Então, não perca essa oportunidade. Gostaria aqui de agradecer a Gislaine, né, por mais uma live. Né? A gente está nesse projeto pessoal nosso, né, de oferecer um ensino de qualidade, né? Então, capacitar os médicos clínicos, não especialistas em neuro ou em radiologia, então geriatras, psiquiatras, médicos de família, clínicos gerais, mas médicos que, apesar de não serem ou neuro nem rádio, avaliam como rotina pacientes que têm alteração cognitiva ou do comportamento. Se você é um deles, olha, você tem que saber ver neuroimagem. Acaba que isso vai virar, assim, uma habilidade necessária. E especialmente hoje, né, com o aumento do número de médicos, a concorrência aumentando, o preço caindo, você tem que se destacar. Você tem que ter um diferencial. Você tem que ter uma skill, uma habilidade que pouca gente tem. E ver neuroimagem, te garanto, é uma habilidade que vai te ajudar muito a ficar conhecido como referência. Tá? Então, muito obrigado pela presença, por chegar até aqui. Parabéns. Se você está aqui desde o começo da nossa live, tenho certeza que você já é um médico, uma pessoa, um profissional de saúde diferenciado, né, que não está assim, acomodado em apenas seguir esse sofrimento de só ver laudo, de não pedir exame, de não saber se é normal ou não. Então, siga aqui com a gente. Gislaine, obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Até mais. Até mais.